Olá, estamos aqui hoje com mais um vídeo do canal História em Ação e hoje eu vou contar algumas histórias dos tempos da SENEC, né? Lá nos anos 80, 1983, 1984, pegando praticamente toda a década de 80, período em que eu estudei lá na SENEC com os meus amigos de infância, né, o Marcelo Cossuga, o Luciano Medeiros, lá da Ótica, o Paulo Barba, o Edivane, o Maurinho Formiga, né, éramos todos da mesma turma e estudávamos juntos ali, naquela turma. E temos grandes lembranças dessa época, né, da época de SENEC. Uma delas foi o Festival de Música de 1984, em que o Marcelo Cossuga e o Luciano Medeiros, eles criaram um grupo chamado Pé na Estrada. Eles já eram músicos, tinham algumas composições e escreveram as suas músicas lá nesse festival, o Pé na Estrada. Era muito bacana o Pé na Estrada. E o Pé na Estrada tinha nos seus backing vocals a Célia, que foi até esposa do meu amigo Carlos, né? O Carlos, que faz móvel de bambu. Tínhamos a Giovana, a irmã da querida Jaque. Tínhamos também a Soraya, que mora lá na avenida, viu, Soraya? Lembrei de você, Soraya. E nos back vocals, na música O Rock do Capeta, nós tínhamos o Fred, meu querido amigo Fred, tá? E o Rock do Capeta foi a minha primeira composição. Anos mais tarde, eu escreveria mais algumas músicas, já dentro da igreja, né? Eu tenho também algumas músicas e até alguns blues com o Ricardo Blu também. Mas nessa época era só o Marcelo e o Luciano que tinham essa banda, Pé na Estrada, e tinha esses backing vocals, né? Essas meninas, a Giovana, a Célia e a Soraya, e o Frederico, que fazia uma participação especial no Rock do Capeta, com um grito sinistro, tenebroso. E também uma outra coisa legal é que quando nós saíamos lá da SENEC, de vez em quando eu passava na casa do Marcelo Cossuga, e lá ele me prestava algumas revistas e alguns livros. Eu lembro de livros sensacionais lá que a mãe do Marcelo, a dona Yoshi, tinha, e o seu Nelson, né? Shogun, Raízes, a história lá do Kunta Kinte, né? E uma dessas revistas, Os Seis também, que era uma série de meninos detetives jovens, né, que moravam em Septiba e viviam altas aventuras lá em Septiba. Os Seis, eu nem sei se existe mais, Os Seis. Mas a principal obra que me influenciou principalmente na minha arte, porque sou desenhista formado pelo SENAC, né? Tenho 3 cursos de desenho lá pelo SENAC, mas o que me influenciou principalmente na minha arte, no meu traço, no meu desenho e mais tarde até na minha pintura também, foi os gibis do mestre do Kung Fu, né, do Shang-Chi. Esses gibis que o Marcelo tinha e que eu pegava lá na casa do Marcelo e levava para casa me influenciaram muito. Os traços, né, os traços de um artista chamado Paul Gulacy, esse artista estadunidense que nasceu na cidade de Youngstown, em Ohio. Tá? Esse artista, Paul Gulacy, ele me influenciou muito, pois seus traços eram muito realistas, né? Muito detalhados, e aquele artista ele me inspirou, eu fiquei realmente apaixonado pelos traços do Paul Gulacy e pela sua principal obra, e a obra pela qual ele ficou mais conhecida, que foi o mestre do Kung Fu, nos seus desenhos inacreditáveis, o Paul Gulacy, tá bom? Foi a minha principal referência como artista, principalmente nos traços e no desenho. Isso notoriamente observado num caderno de desenhos que eu tenho,
que meu amigo Max, de maneira extraordinária, deixou guardado por todos esses anos. E nesse desenho, né, eu pude expressar a minha arte ali, e houve, nessa época, um paradigma, houve uma evolução na minha arte, justamente pela inspiração do Paul Gulacy, dessa época aí de literatura do mestre do Kung Fu. E houve uma evolução nos meus traços, como vocês podem observar aí, nesse caderno de desenho, que eu peguei hoje lá com o Max, depois de muito tempo. O Max, inacreditavelmente, ele guardou esse caderno, que provavelmente é de 1984, e o Max deixou guardadinho lá, porque eu era muito maluco e não tinha cuidado com nada, né? Claro, diferentemente agora que eu tenho as minhas coisas guardadas com muito zelo e carinho, e só hoje eu sei a falta que esses objetos, né, que tem valor afetivo muito grande, eles me trazem. E o Max guardou esse caderno de desenho lá. Pô, Max, é assim, sem palavras para te agradecer, né? E esse caderno representa uma evolução na minha arte, né? Na minha forma de desenhar. Pô, foi muito bacana. E vocês podem ver aí os desenhos do Paul Gulacy, como são maravilhosos, né? O Paul Gulacy, isso é a principal obra. O Shang-Chi também já desenhou alguns personagens da DC, outros da Marvel, mas ele ficou conhecido mesmo pelo Shang-Chi. Tá ok? Não esse Shang-Chi novo, mas o Shang-Chi das antigas, como eu e Marcelo gostamos tanto, né? Né, Marcelo? Não é isso aí? E, gente, e também dessa época, o que acontece? Como éramos muito crianças, e eu era uma criança assim, com uma certa criatividade, né? Já naquela época eu tinha a ideia de escrever alguns livros, não é? Alguns livros. Vinha à minha mente algumas ideias para escrever alguns livros. E nessa época do Senec, eu tive a ideia, mas nunca escrevi, ainda bem, de escrever um livro sobre, naquela época ainda, sobre um grupo de adolescentes, né, inspirado em nós mesmos, na nossa patota, chamado Falange Cenecista, que contava a história de um grupo de jovens desajustados que estudava no Senec, em um Senec qualquer, lá no estado de São Paulo, provavelmente na capital de São Paulo mesmo, mas eles tinham um comportamento, eram bons estudantes durante as aulas, né? Eles tinham 14, 15 anos, na verdade éramos nós, né? Esse falange cenecista. Eles estudavam, né, normalmente, tinham um comportamento de bons alunos, mas à noite eles se tornavam jovens desajustados, né? Promovendo as maiores badernas durante a noite nas ruas de São Paulo. Olha só, falange cenecista, mas eu nunca escrevi esse livro, tá bom? E era a ideia de um livro, né? O que acontece? Isso nos anos 80. Também nos anos 80 eu tive uma outra ideia de escrever um outro livro, não é, chamado Irmão Lobo, Irmã Lua, que me veio como inspiração depois de eu comprar o disco Love da banda britânica The Cult, né, e me veio essa inspiração. Depois que eu comprei o Love da banda britânica The Cult, tem uma música, aliás, né, claro, nesse disco Love, que se chama Brother Wolf, Sister Moon, né? E que me inspirou a escrever um outro livro quando eu escutava essa música, né, enigmática, misteriosa. Me vinham essas ideias, né, essas histórias e tal, de escrever um outro livro, cuja premissa seria um arqueólogo que se apaixona por uma índia numa aldeia remota lá da Amazônia, né? Mas depois ele descobre que essa aldeia de índios
que essa Índia e o restante da aldeia, o pai, os irmãos e todo o restante da aldeia, eram lobisomens, olha só isso, lobisomens. E o que me inspirou foi essa música, Brother Wolf, Sister Moon, da banda britânica The Cult, do álbum Love. Depois, se vocês quiserem conferir, como curiosidade, vão lá no YouTube. E o que acontece? É claro, essa premissa aparece com a saga Crepúsculo, né? Que teve início lá em 2008 e foi até 2012. Mas só, galera, que eu pensei nessa ideia lá nos anos 80, em 86 mais ou menos. Essa ideia me veio quando eu ouvi o LP do The Cult, o Love, tá? Então, não foi nenhum plágio, nenhum plágio com a saga Crepúsculo, que viria muitos e muitos anos depois. Então, esse seria o meu segundo livro também, que eu nunca escrevi. Mas agora, atualmente, e agora essas ideias são mais substanciais, né? Tem muito mais material e seria uma história real que faria até o Daniel Lopes tremer nas bases. Seria o meu testemunho, tá? Chamado Operação Jó. Operação Jó, Fé, Verdade e Testemunho. Seria o meu terceiro livro. E aí eu até já pensei em escrever mesmo, é agora, atualmente, né? Que fala do meu testemunho, da minha conversão, né? Dos aspectos espirituais e sociológicos, como eu venho observado durante todos esses anos, desde que eu me converti ao Senhor Deus, não é? Desde o início dos anos 2000, onde tive muitos problemas, fiquei muito doente, então vi muitas coisas, ouvi muitas coisas, estudei muito para chegar a muitas conclusões, né? Operação Jó seria esse o terceiro livro, quem sabe eu vá escrever mesmo num futuro próximo, né? Quando tiver mais tempo, assim, quando tiver parado para estudar, assim, um pouco para concursos, talvez eu escreva Operação Jó, né? Que traz a história da minha conversão e do meu testemunho e dessas minhas várias observações, né? Não só um micro, mas um macro, né? Como todo historiador ele deve fazer, não apontando numa só direção, mas em vários estudos, né? Dizendo respeito a mais de uma coisa. Gente, e também para não perder assim o foco e a Falange Cenicista, eu não sei se eu falei, né? O primeiro livro é baseado também numa ideia, depois de ver o filme Warriors, Os Selvagens da Noite, de 1979, que nós vimos aqui no Imperial, tá? O Warriors, Os Selvagens da Noite, é que me inspirou a fazer essa história Falange Cenicista. Tá? Agora, como não poderia deixar de ser também, eu vou dar a dica de um filme muito bacana que passava na sessão da tarde, nos anos 70, e quando nós éramos pequenos, nós víamos muito, eu via muito esse filme, e esse filme tem os efeitos especiais do grande Kate Harryhausen, né, que se chama Os Primeiros Homens na Lua. Esse filme é sensacional, eu assisti, consegui achá-lo e assisti esses dias, eu revi depois de muitos e muitos anos. Os Primeiros Homens na Lua, da obra do romance de H.G. Wells, né, baseado no romance de um escritor chamado H.G. Wells, muito famoso. Gente, eu acho que é só isso, essas lembranças incríveis, né, do Pé na Estrada, dos tempos da Senec, que eu passava lá no Marcelo, e Marcelo me emprestava os seus livros, né, principalmente aí o Chang-Chi e o Mestre do Kung Fu, que me inspirou nos meus traços e nos meus desenhos. Espero que vocês tenham gostado, e lembrando também, né, do querido Adalberto lá, quem não se lembra lá do Adalberto, que era o coordenador lá da Senec na época, né, e que também tenho um carinho muito grande, e o professor João, tá, não posso me esquecer, que foi lá, passei lá na casa do professor João e tirei uma foto com ele para postar
aqui no vídeo. Um abraço, meu querido professor João. Espero que você goste desse vídeo, tá ok? Gente, fiquem todos com Deus, tenham um dia abençoado para os alunos queridos aqui do CEPRA. Um beijo, tá? E tenham um bom dia, tá? Um final de semana abençoado. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo do canal História em Ação. Professor Luciano. Fui! Valeu, galera. Tchau, tchau. Galera, eu havia me esquecendo de algumas informações. Esse livro que eu tive a ideia de escrever, né? O Irmão Lobo, Irmã Lua, também é baseado num filme de 1981 do diretor Joe Dante, tá? Grito de Horror, é baseado também nessa história, tá? Nesse filme eu me baseei também, além da música do The Coach, eu me baseei também nesse filme Grito de Horror. Tem muita similaridade com esse filme também a história. Grito de Horror do Joe Dante. E outra coisa também daquelas épocas do Senec que eu esqueci de me falar, é que houve um ano muito singular para nós, que foi um ano de escolhas de chapa para o Grêmio do Senec. E uma dessas chapas dos estudantes, eu me lembro muito bem, e essa imagem ficou registrada na minha mente, foi a chapa Surf, né? Essa chapa Surf, haviam duas chapas, a Surf e outra chapa que concorriam ao Grêmio da Senec naquele ano, em algum ano perdido nos anos 80. A Surf e a outra chapa, eu não me lembro realmente, não me lembro qual era a outra chapa. Se alguém porventura lembrar a outra chapa que concorria com o Surf, por favor, diga aí nos comentários aí embaixo, na descrição do vídeo, comentem aí, Luciano, era essa chapa, o nome era esse aqui, tá? Porque eu não me lembro. O Surf eu me lembro. Agora, a outra chapa, já não me lembro mais, tá bom? E também teve uma coisa muito legal, porque o Paulão, né, o Paulo Barba, ele escreveu uma canção para a Bibiana à época. Só que a Bibiana não quis cantar com ele porque ficou com vergonha, né? Ele fez porque era meio que apaixonado na Bibiana e fez essa linda canção em homenagem à Bibiana, que era muito criança e nós todos éramos crianças. Ela não entendeu muito a letra dessa canção e ficou com vergonha. Mas aí a Aline Grilo cantou com o Paulo no Festival da Canção, essa linda canção que o Paulo fez em homenagem à Bibiana, tá ok? A Aline Grilo fez um dueto com ele. Vou cantar com você. Isso segundo o meu querido Marcelo me contou. Tá bom? Gente, um beijo. Agora sim, vou nessa. Fiquem todos com o Papai do Céu. Valeu!